Olá, bom dia. Um bom dia aos professores, alunos, amigos que estão nos assistindo. Pedindo a vocês que no final desse vídeo vocês possam colocar seus comentários, seus likes, suas sugestões. Isso é importante, viu? Não esqueçam, tá? Eu vou iniciar então compartilhando a minha tela com vocês, iniciando o meu trabalho. Iniciando então a atividade de portfólio, né? Que é um trabalho dentro da Faculdade de História. Eu sou Ana Verus Calauê dos Santos, sou aluna da licenciatura em História, meu RU 1954171, sou do Polo Uninter Bagé, e venho fazer esse trabalho de desenvolvimento do portfólio módulo A, fase 2, que seria sobre Altamira, né, e duas grandes obras que foram construídas lá, e vamos comparar com uma obra na minha região, que eu escolhi a usina de Candiota. Então, vamos prosseguir. Altamira, no Pará, então, uma cidade com população estimada em 114.594, segundo o IBGE. A infraestrutura era precária, em saneamento básico, moradias, hospitais. Ela recebeu muitos investimentos depois da instalação dessas obras que a gente vai conversar. Formada por uma população urbana e rural, agricultores, oleiros e pescadores, ribeirinhos e população indígena. As principais atividades é castanha, pesca e agricultura. Foi construída lá, então, a estrada transamazônica, só para a gente ter uma ideia da extensão dela, mais de 4.000 quilômetros, né? Desde Cabedelo até Lábrea, no Amazonas, tá? Então, ela iria cruzar o Brasil. Aí, na abertura da Transamazônica, em 1970, quando iniciaram as obras, nota-se que se derrubavam árvores muito grandes, se foi desbravando a mata sem pensar na questão ecológica, na questão ambiental. É o progresso acima de tudo. Em 1974, o presidente Emílio Médici, durante o Milagre Brasileiro, ele gastou, né, com essa obra 1,5 bilhão de dólares, tá? Que pretendia cortar o Brasil ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico no Peru e Equador. Trabalharam 4.000 operários na sua construção. Dos 500.000 colonos projetados pela presidência, apenas 10% efetivamente se instalaram no transcurso da estrada. E enfrentaram uma dura realidade: solo miserável, chuvas torrenciais, doenças tropicais. Então, as doenças, né, malária, tuberculose, lepra, enfim, todos, né, assolaram esses moradores, né, e muitos vieram a falecer, né, além dos próprios trabalhadores, né, da obra. Durante o período de chuvas de 6 meses fica intransitável e poucos trechos são asfaltados. Essa estrada não recebeu manutenção ou recebeu muito pouca manutenção desde a sua inauguração em 1974. Temos também em Altamira a hidrelétrica de Belo Monte, instalada, né, no rio Xingu. Ela teve um investimento de 42 bilhões, tá? E foi inaugurada oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019. Construída por 25.000 trabalhadores, gera até 11.233 megawatts de potência, o suficiente para atender 60 milhões de brasileiros. E o projeto básico ambiental é de porte gigantesco, 6,3 bilhões de investimento em 117 programas socioambientais. Então, todos os programas de infraestrutura com relação ao meio ambiente e as populações que vivem naquela região que seria desarticulada, enfim, de instalar essa hidrelétrica, né? Então, tudo isso foi utilizado, todo esse investimento nessa hidrelétrica, né? Considerada por muitos como desnecessário, né? A gente vai falar sobre isso. Aqui está a hidrelétrica de Belo Monte já em atividades, em sua casa de força. E a localização dela, né, o rio Xingu, ali está Altamira, né, em amarelo, temos Vitória do Xingu, então os principais locais ali por onde passa o rio Xingu, e onde está instalado Belo Monte, né? Então ela vai nessa área cobrindo o curso do rio Xingu.
O que a usina trouxe para a região, né? Conforme moradores da região urbana, trouxe emprego, melhoria de saneamento, desenvolvimento, melhoria de salários, mas também aumento desordenado da população, trouxe o tráfico de drogas, crimes e violência, grande miscigenação, pois vieram pessoas de todo o país trabalhar nas obras da hidrelétrica. Então, questionamentos sobre indenizações, sobre o impacto ambiental na região do rio Xingu, o qual afetaria milhares de espécies de peixes que não poderiam se beneficiar das cheias dos igarapés, relacionadas também às atividades de pesca dos moradores ribeirinhos e dos indígenas. Então, impacto social, impacto ambiental, impacto nas populações indígenas, as populações ribeirinhas que teriam que abandonar as suas casas, serem desapropriadas para poder, para serem inundadas pelo lago da hidrelétrica. Conflitos com povos indígenas também aconteceram, que se sentiram prejudicados e não poderam mais trafegar no rio Xingu e tirar o seu sustento dele. Daí eu vou comparar essas duas obras com Candiota, no Rio Grande do Sul. Candiota era distrito da minha cidade, Bagé, que foi emancipado em 1994. Então, população estimada de Candiota, 9.584 habitantes. As primeiras placas de carvão elas foram encontradas pelo general Malé em 1828, mas só foram feitas análises em 1868 pelo inglês Nathaniel Plant. Então, esses estudos revelaram que existiam jazidas, né, de carvão em Candiota. Em 1950, né, na década de 50, se retomaram os estudos sobre a relação do carvão em Candiota, permitiram a instalação de Candiota 1 em 1961. Hoje a usina está desativada. Inauguração de Candiota 2 em 1974 pelo presidente Médici, também, né, na época do milagre econômico, né, nessa fase de grandes obras, ele veio inaugurar Candiota 2. Em 1986, inauguração da fase B, e 2011 foi inaugurada a fase C, contabilizando 796 megawatts de produção de energia nas fases em atividade. Então, essa é a usina de Candiota. Aparece aqui na foto a usina de Candiota, sua vista aérea. O que a usina trouxe para a região? Bom, os moradores da região se queixavam de problemas respiratórios, da chuva ácida, que prejudica as plantações, do gado com problemas de dentição, da fuligem, né, que aparecia nas casas, nos carros, etc. Mas o problema maior das termoelétricas é serem emissoras de hidrocarbonetos, de dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, material particulado e fumaça, fonte de energia suja. A usina gerou empregos na área de mineração, indústria de cimento, empregos formais e terceirizados nos canteiros de obras, abertura do comércio, melhoria dos equipamentos de saúde e educação. Então, se perguntar para os moradores qual o melhor benefício, né, da usina, foram os empregos, né? A maioria dos moradores são também empregados, tanto da usina quanto das empresas que também vieram através da usina, né? As empresas de beneficiamento do carvão, as empresas de beneficiamento do cimento, que estão próximos também, mas também a questão do próprio comércio e atividades dentro da cidade, da parte residencial de Candiota. Bom, esse foi um panorama bem básico, bem geral do meu portfólio. Gostaria de deixar um questionamento, né, sobre o que essas três obras têm em comum. Né? São obras que vêm da questão do alinhamento com o progresso, né, com uma mente que busca o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social do país. Mas também, de certa forma, não olha para a parte ecológica, não olha para a parte social, não olha para os povos, né, que estão sendo afetados, como os povos indígenas. Na nossa região de Candiota aqui nós não temos registro desde a chegada de Dom Diogo de Souza, na fundação da cidade, sobre a questão indígena aqui, mas na Amazônia a gente sabe que existem muitas etnias e muitos problemas também relacionados com a utilização de áreas em que essas etnias estão habitando. Então a gente deixa esse questionamento para vocês aí, né, neste momento, né, crucial no nosso Brasil, né, e no nosso planeta. Muito obrigada pela atenção de vocês e deixem likes, deixem os comentários, ok? Até mais.